Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Faremos a leitura aí dos versos 5 a 9, prosseguindo aí com a nossa exposição, da Carta de Paulo aos Efésios. Estamos chegando aí no último capítulo. Com a graça de Deus, aí nesse mês de setembro, nós finalizamos essa carta. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, os versos 5 a 9. Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra de Deus, para juntos fazermos essa leitura. Vamos ler todos juntos? Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com tremor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, nesta noite, por termos a oportunidade de lermos a tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu Santo Espírito que nos foi dado por meio de Jesus Cristo. E é isso que nós suplicamos, ó Deus, nesta noite, que o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações por meio da tua palavra, Senhor. Que não haja impedimento nos nossos ouvidos, no nosso coração, para que possamos receber e entender, ó Deus, a tua palavra. Por isso, Senhor, nós suplicamos a tua bendita graça sobre nós. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Acho que você já deve ter ouvido essa história em algum lugar, mas conta-se uma história muito interessante, que havia ali 3 homens que estavam trabalhando numa obra. E alguém então chegou perto desses homens e perguntou para eles assim: olha, o que é que vocês estão fazendo? O primeiro deles então disse o seguinte: olha, eu estou aqui mexendo a massa, eu estou fazendo aqui concreto então para poder tocar essa obra. O segundo então, ao responder essa pergunta, ele diz assim: olha, eu estou aqui ajudando a construir um prédio. E o terceiro então, respondendo essa pergunta também que foi feita a ele respondeu o seguinte: eu estou aqui construindo uma catedral para que o nome de Deus então seja glorificado. É bem interessante nós percebermos aqui essas 3 pessoas que estão realizando o mesmo trabalho, mas elas estão com perspectivas diferentes. Na verdade, a maioria das pessoas, elas tem o trabalho exatamente como algo simplesmente para ganhar a vida. Há, de fato, pessoas que olham o trabalho apenas do ponto de vista financeiro, pensando apenas o seguinte: olha, eu preciso trabalhar para melhorar a minha vida, para ter ganhos, para ter bens materiais e por aí vai. Talvez o resumo da mensagem que eu quero trazer nessa noite seja a afirmação de que o trabalho, sobretudo, ele deve glorificar a Deus. Ainda que haja um retorno financeiro, isso faz parte então desse processo chamado trabalho. O trabalho então, ele não é um fim em si mesmo. O que a palavra de Deus mostra para nós, irmãos, é que Deus diz que trabalhar é bom. Parece uma loucura, o que eu estou dizendo, mas é o que Gênesis capítulo 1, capítulos 2, nós vamos encontrar ali que Deus então, ao fazer todas as coisas, ele viu que era bom, inclusive o trabalho era bom. Se você der uma olhadinha aí em Gênesis capítulo 2, o verso de número 15, você vai perceber que o paraíso, o Éden, ele não foi só construído para que Adão ficasse ali à toa, de perna para o ar, talvez balançando numa rede, mas de fato foi feito para que ele pudesse ter trabalho.
Lá nós encontramos assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Capítulo 3, então, vai mostrar para nós, lá em Gênesis, que a queda, então, mudou essas coisas. Deus, então, disciplinou o homem e amaldiçoou a terra, fazendo, então, com que esse cultivo se tornasse mais difícil. Em meio a ervas daninhas e espinhos, então, o homem colheria o seu próprio fruto. Notem, irmãos, que a queda, ela não extinguiu o trabalho, mas o tornou mais difícil. Essas expressões que aparecem lá no texto bíblico, cardos e abrolhos, no suor do rosto, é a descrição então do trabalho após a queda. Além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais ao final. O trabalho então, por causa da queda, ele tem se tornado um ídolo para muitas pessoas, inclusive para alguns crentes então. O que nós vemos muitas vezes são pessoas gananciosas por dinheiro, são pessoas então que estão viciadas em trabalho e muitas delas não percebem exatamente como o trabalho tem se tornado uma idolatria no coração delas. Não é à toa então, irmãos, voltando aqui para o texto bíblico, que o apóstolo Paulo então inclui na relação o trabalho como um dos aspectos da redenção. Ele está mostrando exatamente isso desde o final do capítulo 5, que alguém então que é submisso a Cristo e cheio então do Espírito Santo, ele vai demonstrar isso no ambiente familiar, mas agora então o apóstolo Paulo vai mostrar como isso se evidencia na forma então que esse indivíduo trabalha. Sendo assim, irmãos, nós podemos dizer que o trabalho não é apenas bom, mas ele dá, de fato, a oportunidade para nós, os crentes, apresentarmos o Senhor Jesus Cristo. De modo mais prático, quando nós então realizamos as nossas tarefas com todas as melhores habilidades que nós temos, dadas por Deus, isso não traz apenas para nós fruto de trabalho, recursos financeiros, reconhecimento social, mas sobretudo isso glorifica a Deus. Então os nossos colegas de trabalho, eles não apenas vão olhar para nós como pessoas habilidosas, pessoas então que têm capacidades pessoais do ponto de vista humano, mas elas vão olhar para nós como pessoas realmente preocupadas em glorificar a Deus através do seu trabalho. Diante disso, então, meus irmãos, nós podemos mencionar aqui no texto que nós lemos, os versos 5 a 9, que o apóstolo Paulo, então, traz 3 princípios que nos ajudam, então, que nos instruem a viver de modo digno no que diz respeito, então, à nossa relação de trabalho, à nossa relação profissional. Veja que o primeiro princípio, então, se refere ao comportamento dos empregados. Os versos 5 e 7 você vai perceber isso. Veja lá. Ele diz: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Então, algumas considerações importantes aqui. Primeiramente, então, veja que a palavra que é traduzida aqui para nós como servos, ela é, na verdade, uma palavra que poderia ser traduzida para nós como escravos. O sentido aqui, irmãos, é esse mesmo. É alguém que foi comprado por preço para servir ao seu Senhor. É aquele indivíduo, então, que não tinha direito nenhum. Não tinha CLT, não tinha nenhum tipo de lei trabalhista, não tinha recolhimento de INSS, FGTS e todos os direitos que nós vemos aqui. Não tem um regime estatutário, não tem um concurso público, né? Ele não é um servidor do Estado, nada disso. Ele é um escravo. Ele foi comprado com esse intuito de servir, de dar a sua vida, então, em favor do seu Senhor. O escravo, então, era considerado uma propriedade do seu dono.
Então esse é o primeiro aspecto que a gente precisa mencionar aqui. A segunda coisa que a gente precisa mencionar é que, veja, o discurso do apóstolo Paulo não é um discurso libertário. Paulo não está dizendo assim, olha, agora que você é crente, Senhor, você tem que libertar o seu escravo. Agora escravo, né, ou servo, agora que você é crente, você tem que revolucionar então isso, né? Jesus então liberta você dessa escravidão, sai então desse jugo, né? Se rebela contra o seu patrão e diz que você é crente, que agora essas relações foram completamente destruídas por causa de Cristo. Nada disso. Paulo diz então que agora que esse servo, esse escravo, ele é um crente, ele não deve apenas mais servir ao seu Senhor, mas ele deve servi-lo ainda de modo mais eficaz e mais proveitoso. Paulo não está questionando aqui esse regime de escravidão. Paulo não está dizendo que o servo então deve se rebelar no seu Senhor. Pelo contrário, ele está dizendo, olha, nessa condição, como sendo escravo, como sendo um servo, você deve servir ainda mais e melhor o seu patrão. Notem então aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele está aplicando então esse princípio que nós vimos lá no capítulo 5, verso de número 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Diante disso então, os servos cristãos, ou os escravos que agora são crentes, eles devem então mudar o seu comportamento diante dos seus senhores. Veja então que o apóstolo Paulo diz primeiramente que os servos, eles devem fazer o serviço com dedicação completa. Veja aí as expressões que aparecem aí para nós. Veja que ele diz, obedecei com temor e com tremor. O significado aqui de uma e de outra é respeito, mas também é medo. Tremor é a palavra fobia, que nós conhecemos bem, né? Que demonstra então esse medo que esse servo deve ter do seu Senhor. Mas notem ainda aí que o apóstolo Paulo, ele diz que o servo deve servir na sinceridade do vosso coração. É o mesmo que singeleza, é o mesmo que simplicidade. É interessante que a palavra ela tem o sentido de que o trabalho então que está sendo realizado não é apenas um trabalho de aparência, mas o servo deve servir com completa e profunda honestidade. Em outras palavras, irmãos, é aquela obediência que o servo deve fazer, não apenas porque aquilo lhe é mandado, mas que de fato ele deseja servir de todo o seu coração, de toda a sinceridade, como diz o apóstolo Paulo aqui, porque ele está servindo ao próprio Cristo. Então o servo, nesse sentido, ele não realiza apenas as suas tarefas porque o seu patrão lhe manda, ou porque ele tem sinceridade de coração, mas por causa do Senhor Jesus Cristo. Caminhando um pouquinho ainda aí, irmãos, no verso 6, então, Paulo vai dizer que essa dedicação, ela deve ser íntegra. Veja, ele diz aí, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo. Alguém já disse que integridade é aquilo que você é quando ninguém está vendo, quando ninguém está de olho em você. É aquilo que você é quando você está sozinho no ônibus, ou quando você sai sozinho para algum lugar, e você é exatamente aquela pessoa quando você está, então, diante de outras pessoas que estão te vendo. É isso que Paulo está dizendo aqui. O servo, então, deve trabalhar com dedicação, não apenas quando o patrão dele está olhando, quando o patrão está observando o seu trabalho. Por fim, veja então que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que essa dedicação, ela deve ser uma dedicação pela fé. Veja os versos 6 e 7, ele vai dizer, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Desse modo aqui, meus irmãos, o servo, ele não usa o seu trabalho como um meio de murmuração, de reclamação.
O servo, ele não reclama das demandas que lhe são colocadas. Ele não faz firulas. Ele não fica tentando, então, passar o tempo para que ele possa fazer menos coisas no seu expediente de trabalho. O servo aqui, ele não é um bajulador do seu patrão, mas ele se dedica para agradar o seu patrão. Sobretudo, então, ele faz tudo isso para agradar a Cristo. Então o apóstolo Paulo, irmãos, coloca aqui diante de nós uma verdade muito simples, mas que muitas vezes nós nos esquecemos. Cristo é o nosso Senhor, Ele é o nosso patrão, e Ele também está no nosso ambiente de trabalho. Ele não está aqui só na igreja, quando a gente está aqui no culto, prestando um culto a Ele. Mas Ele está lá no seu trabalho, quando você está carimbando papéis, ou quando você então está dando andamento a processos, ou quando você então precisa fazer alguma questão meramente administrativa. Em outras palavras, irmãos, nós podemos dizer com toda certeza que Cristo olha a maneira como nós trabalhamos. Ele olha a nossa produtividade, mas Ele olha as intenções do nosso coração. Ele percebe, então, se nós estamos fazendo do nosso trabalho aquilo que nós podemos fazer de melhor. E se de fato nós estamos entregando tudo aquilo que nós podemos, ou se simplesmente nós estamos fazendo o básico, o mínimo, o obrigatório, para que nós cheguemos no final do mês ou no começo do mês, a gente receba então o nosso salário. Aquilo que então nós recebemos a cada mês. Reitero então o que eu disse agora há pouco, irmãos. Nós estamos falando então de pessoas cuja condição não lhe dava então outra opção, se não fosse então a obediência aos seus senhores. Como eu disse anteriormente, eles eram escravos, eles eram propriedades, então, do seu próprio patrão. Mas Paulo, então, chama a atenção aqui desses servos, afirmando, então, que uma vez que eles são crentes em Jesus Cristo, eles devem ter uma disposição de coração de servir aos seus senhores. Então, logo, irmãos, o motivo central para que os servos demonstrassem, então, o devido respeito e obediência aos seus senhores, é que eles eram primeiramente submissos ao senhorio de Cristo. Se nós pudéssemos resumir até aqui, a gente poderia dizer, irmãos, em suma, que trabalho é culto a Deus. Paulo vai dizer: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Isso então nos conduz ao segundo princípio que o apóstolo Paulo menciona aqui. Se o primeiro princípio então fala sobre os servos, o segundo princípio então se refere à responsabilidade dos patrões. Veja aí o verso 9. Ele vai dizer: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com Ele não há acepção de pessoas. Os senhores, então, os donos dos escravos, os patrões, eles também deveriam aplicar-se à sujeição a Cristo. Eles deveriam, então, demonstrar que eles são cheios do Espírito Santo, na maneira, então, como eles deveriam tratar os seus servos. Notem, então, que o apóstolo Paulo se dirige aos senhores dizendo: e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles. Ou seja, não apenas os servos deveriam ser submissos a Cristo, cheios do Espírito Santo, submissos aos seus senhores, aos seus patrões, mas os patrões também, por sua vez, eles deveriam demonstrar essa sujeição e esse enchimento do Espírito Santo na maneira, então, como eles tratam os seus servos. Veja, então, que o apóstolo Paulo vai fazer aqui 3 considerações que são importantes para nós. Primeiramente, então, ele vai dizer: olha, os patrões devem tratar bem os seus empregados, porque isso é um mandamento.
Veja o que ele diz aí no verso 5 e também o verso de número 9. Veja que no verso 5 ele diz: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Ele está dando uma ordem: obedeçam o patrão de vocês segundo a carne. Mas no verso 9, ele vai dizer: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é: se o servo então deve obedecer o seu senhor, o senhor também tem deveres para com o seu servo. Tal como Paulo já havia dito que as mulheres têm deveres para com os seus maridos, e que os filhos então também têm deveres para com os seus pais, e também os pais têm deveres para com os seus filhos, assim também os servos têm deveres para com os seus patrões. Mas os patrões também têm deveres para com os seus servos. A segunda coisa que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que os patrões crentes, eles devem tratar bem os seus empregados, exatamente pela maneira como eles lidam com os seus empregados. Em outras palavras, Paulo está dizendo: olha, o mandamento precisa ser observado, precisa ser visto. Não é só dizer que você trata bem o patrão, você precisa demonstrar isso. Veja então o que ele diz, primeiramente, que o patrão então deve deixar as ameaças. É interessante isso, né? Já parou para pensar? Por que Paulo então começa exatamente por causa da ameaça? Porque talvez seja a manifestação mais tirana de um patrão, não é? Ele diz então assim, mais ou menos assim para o empregado, né? Ou você faz isso que eu estou mandando, ou eu vou mandar você embora. Ou você cumpre os seus deveres, ou então não paga os seus direitos. Ou você faz do jeito que eu quero, ou então eu vou colocar outra pessoa no seu lugar. Geralmente é assim, né? O patrão geralmente ameaça então os seus empregados. Então veja, o que Paulo está dizendo que ao invés então do patrão ser uma pedra de tropeço na vida do empregado, o patrão então deveria ser o seu defensor. Ele deveria então fazer com que o servo, uma vez que o servo então dependia totalmente do seu senhor, ele não podia fazer disso então um tipo de uma ameaça. Ou ele não poderia usar isso contra o próprio servo, dizendo o seguinte: olha, se você não cumprir os seus deveres, eu vou mandar você embora e eu quero ver o que você vai fazer. E ainda vou colocar lá no seu currículo que você é um servo desobediente, eu quero ver quem vai contratar você. Dito de outro modo, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é a mesma coisa que ele vai dizer lá em Colossenses 4:1. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor nos céus. Então notem aqui que o apóstolo Paulo, ele está dizendo a mesma coisa, mas ele faz acréscimo de algumas questões aqui importantes. Veja então que ele conecta o tratamento do Senhor aos seus servos com o fato então de que este Senhor tem um Senhor no céu. Ele está dizendo, em outras palavras, que o patrão deve tratar os seus servos assim como o Senhor do céu trata o Senhor, com misericórdia, com equidade. Então é assim que o patrão deve tratar o seu servo. Há uma última consideração, pela forma que Paulo diz que os patrões devem tratar os seus empregados. Veja então que os patrões crentes devem tratar bem os seus empregados, porque todos são iguais diante de Deus. Veja que ele vai dizer no verso 9: sabendo que o Senhor, tanto deles, ou seja, tanto dos servos, como vosso, dos senhores, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Embora nas nossas circunstâncias aqui, o servo esteja acima do Senhor, na posição então que ele ocupa, assim como o apóstolo Paulo já havia mencionado que os maridos são cabeça da esposa, e que os filhos então devem submissão aos seus pais, exatamente porque os pais estão numa posição acima dos seus filhos. Aqui então o apóstolo Paulo fala que embora
os senhores estejam numa condição acima dos seus senhores, não quer dizer que os seus senhores são melhores do que os seus servos. E de que então esses senhores não devem usar a posição que eles têm exatamente para maltratar os seus servos, para humilhá-los, para ameaçá-los. Então, o que Paulo está dizendo é que enquanto o servo tem, além do Supremo Senhor, ele tem um senhor humano a quem deve prestar contas, mas este mesmo patrão, esse mesmo senhor, vai responder a esse Supremo Senhor a quem ele deve ser submisso. Como eu disse então, embora o Senhor esteja acima do servo, na função que ele ocupa, ele não deve usar essa condição para maltratar os seus servos. Os irmãos devem se lembrar da história que Paulo então conta, né, se dirigindo ali naquela carta a Filemon. Ele diz ali nos versos 15 e 16, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, mas, antes de tudo, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então, essas são as razões pelas quais o apóstolo Paulo diz claramente aqui para nós, irmãos, como os patrões, então, devem fazer com os seus empregados. Eles não devem usar de ameaça, mas eles devem se lembrar, acima de todas as coisas, que tanto um como o outro, tanto o Senhor como os servos, são servos do Supremo Senhor e filhos do mesmo Pai, e que Ele não faz acepção de pessoas. Isso nos conduz, então, ao último princípio. Veja, então, que o último princípio que o apóstolo Paulo menciona aqui, refere-se, então, à recompensa que Deus vai dar a cada um. Veja aí os versos 8 e 9. Olha o que ele vai dizer no verso 8. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. O verso 9 ele vai dizer, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Em resumo aqui, o que Paulo está dizendo é que tanto os servos como os senhores, eles vão receber do Senhor recompensa. Deus está olhando o trabalho do servo. Deus está olhando o trabalho do Senhor. Deus está vendo aquele servo que muitas vezes está servindo, mas não é reconhecido devidamente do seu Senhor. Ele vai receber a recompensa, então, da parte de Deus. Assim como ele observa aquele Senhor que trata bem o seu servo, que tratam, então, como irmão, que o considera, então, de maneira amorável, mas esse servo, por algum motivo, não se submete ao seu Senhor. Deus está vendo, então, esse patrão que cuida bem dos seus servos, mas não recebe a recompensa devida do seu servo. Assim como Deus também está vendo aquele servo que trabalha mal, que enrola, que sai mais cedo, que não cumpre com seus deveres, que poderia fazer mais, mas não faz. Deus está vendo, embora o seu patrão não esteja percebendo isso. Deus também está vendo aquele patrão que maltrata os seus servos, que paga mal os seus servos, que humilha os seus servos, embora esses servos sejam obedientes, sejam pessoas, então, que desejam, de fato, cumprir as ordens do seu Senhor. O que o Paulo está dizendo aqui para nós, irmãos, é que tanto um quanto o outro vai receber do seu Senhor, nosso Deus, o Senhor Supremo, a sua devida recompensa. Dito isso, então, nós podemos concluir afirmando, então, meus irmãos, que embora nós não vivamos mais esse sistema de trabalho que é apresentado aqui pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, certamente há aqui diante de nós alguns princípios que a palavra de Deus nos ordena para que nós possamos cumprir também na nossa vida profissional. Todos nós estamos em uma dessas condições, ou nós somos patrões, ou nós somos servos.
E todos nós, então, somos tentados, por causa do pecado ainda, a negligenciarmos tanto os nossos deveres como servos, também como os nossos deveres como patrões. Nós somos tentados, por exemplo, como empregados, simplesmente fazer o básico, simplesmente fazer aquilo que nos ordena. A gente tem essa mania, né, de enrolar para passar o tempo, e às vezes a gente até se dedica somente enquanto o nosso patrão ou o nosso chefe está olhando para nós. Às vezes a gente poderia até dar um pouco mais no trabalho, não é? Se dedicar melhor, fazer uma coisa melhor, mas a gente muitas vezes só quer fazer aquilo que é básico, aquilo que de fato é o cumprimento dos meus deveres. E é isso então que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós. Do mesmo modo, como patrões, nós somos tentados a ameaçar os nossos empregados, a pagar abaixo daquilo que de fato eles merecem, muitas vezes a sufocar os nossos trabalhos. Há patrões que contratam uma pessoa para fazer o trabalho de duas. Esses patrões também são tentados exatamente a criar um ambiente abusivo, sobrecarregado e distante, então, dos princípios da palavra de Deus. Então, diante disso, meus irmãos, algumas verdades que nós podemos mencionar e das quais nós podemos levar para a nossa casa durante essa semana. Primeiramente, então, nós podemos mencionar que Deus nos chama a sermos bons empregados. Ser empregado, irmão, deve ser entendido como ser alguém submisso ao chefe. Deve ser uma submissão com temor, com tremor, com sinceridade, seriedade, dedicação, respeito. O cristão, então, no seu emprego, ele não faz apenas o mínimo para satisfazer a autoridade humana. Ele faz tudo com toda a diligência, porque ele não apenas quer agradar ao seu chefe imediato, mas ele quer, sobretudo, agradar a Cristo, o seu Senhor. O cristão, então, ele não fica ali paparicando o chefe, mas ele obedece ao Senhor Jesus Cristo. Ele obedece com dedicação, exatamente porque a sua prioridade principal e maior é agradar a Deus. De modo prático, irmãos, o crente, ele chega no horário, ele não enrola, ele usa toda a inteligência, todos os recursos que Deus coloca em suas mãos para ele cumprir bem os seus afazeres, porque ele sabe no final das contas que ele está servindo ao Senhor. Ele não vê o seu trabalho como um peso, embora ele sofra para trabalhar, não é? Embora muitas vezes é difícil o trabalho, mas ele não vê um trabalho como um peso, mas como uma oportunidade contínua, diária, de agradar a Deus e servir de testemunha aos demais colegas. O empregado, então, cristão, ele tem todas as possibilidades de obedecer, então, aos seus patrões, apenas com uma ressalva, de que ele não faça algo que seja contrário à palavra de Deus. Aí ele não precisa obedecer ao seu patrão, ele não precisa obedecer ao seu chefe, mas ele deve trabalhar, sim, com toda a dedicação. Segundo lugar, irmãos, Deus nos chama para nós sermos bons patrões. E você não precisa ter uma empresa para ser um bom patrão. Talvez você é patrão de uma empregada que você tem na sua casa. Talvez é uma diarista, um pedreiro, um vidraceiro, o mecânico do seu carro, os empregados que talvez você tenha na sua empresa. A palavra de Deus então nos chama a nós tratarmos bem essas pessoas. Nós temos responsabilidade sobre elas. Pagar então os nossos empregados o que é justo também pagar aquilo que é justo e também aquilo que é devido. Nesse sentido, então, nós não precisamos limitar a nossa generosidade, nós não precisamos colocar um patamar naquilo que a lei diz e dizer, não, eu não pago mais do que isso. Em alguns casos, irmãos, é possível até que a gente pague um pouco mais, se a gente perceber que o serviço foi muito bem feito.
foi feito com dedicação. Então nós devemos honrar como patrões, pessoas então que nós contratamos para fazer os nossos serviços de casa, ou serviços no nosso carro e por aí vai. Finalmente, irmãos, ao falar do trabalho, nós não podemos nos esquecer do Senhor Jesus Cristo. Percebam então que tudo que o apóstolo Paulo está mencionando aqui é exatamente isto, de que somente em Cristo o nosso trabalho pode ser redimido e pode ter significado. Isso quer dizer, irmãos, que em Cristo o nosso trabalho não é apenas ganhar dinheiro, não é apenas termos recursos, não é apenas nós melhorarmos a nossa vida. Conforme eu coloquei no boletim desse final de semana, você pode dar uma olhadinha depois, você vai ver que Jesus diz que porque digno é o trabalhador do seu alimento. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Isso quer dizer, meus irmãos, que o nosso trabalho é sobretudo um trabalho para o reino de Deus. Não é à toa que o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 9, quando então ele viu aquela multidão de pessoas como ovelhas que não têm pastor, e ele então disse aos seus discípulos: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Isso não diz respeito, irmãos, apenas pessoas vocacionadas, que nós conhecemos muitas vezes como pastores ou missionários, que precisam abrir mão de uma vida que nós conhecemos como profissional, secular, para dedicar-se então à obra do Senhor Jesus Cristo. Mas diz respeito a todo o cristão, na sua esfera profissional, é usado então como instrumento de Deus para levar o evangelho a toda criatura. Isso não é dever só do pastor, irmãos, é dele também, mas não é unicamente dele, é nosso, onde você está de fato trabalhando. Então nós estamos trabalhando apenas com vista às coisas materiais, ou nós estamos trabalhando na seara do Senhor, dizendo: lá no meu trabalho, é o meu campo missionário. Aquele indivíduo que está lá, sentado do lado da minha mesa, é meu campo missionário. Lá na minha faculdade, aquele camarada lá que já até disse que é ateu lá, mas é ele que eu vou alcançar para Cristo. É esse indivíduo então que eu quero que o Senhor Jesus Cristo o resgate. É para ele então que eu vou pregar o evangelho. Nós estamos trabalhando, irmãos, apenas para termos os nossos próprios recursos ou para dar recursos à seara do Senhor? Quando nós pensamos em trabalho, irmãos, nós não podemos nos esquecer de quem realmente nos sustenta. As nossas necessidades são supridas no Senhor Jesus Cristo. O nosso trabalho mais valoroso é quando nós trabalhamos então em prol do reino de Cristo. Logo, como eu disse agora há pouco, pense no seu trabalho como algo santo, como algo sagrado. Sobretudo, meu irmão, minha irmã, coloque Jesus à frente do seu trabalho. Perceba que o seu trabalho não é apenas uma ocasião para que você ganhe dinheiro, mas que você trabalhe em prol do reino de Deus. Lembre-se então que o Senhor Jesus Cristo está lá no seu trabalho. Enquanto você acha que é algo apenas administrativo, algo corriqueiro, Jesus vê como algo sagrado, como algo espiritual. Ele o vê então como a oportunidade que eu e você temos de pregar o evangelho àquelas pessoas que estão ali. No final das contas, irmãos, todos nós somos apenas servos do Senhor Jesus Cristo. Fomos comprados por seu sangue. Nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Nós não somos donos de nós mesmos, mas nós somos escravos do Senhor Jesus Cristo. E nós devemos então, nesse sentido, prestar completa obediência ao nosso Senhor, porque Ele vai requerer de nós aquilo que nós fizemos enquanto servos do Senhor Jesus Cristo.
Vamos orar? Vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te bendizemos nesta hora. Obrigado, Senhor, por tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas mais uma vez. Pedimos que o teu Santo Espírito continue a falar aos nossos corações nessa noite. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém.